Recentemente publicamos um vídeo sobre a erupção do imponente vulcão Krakatoa e a resposta foi incrível. Muitos dos nossos inscritos pediram, e pediram mesmo, um vídeo sobre o temido supervulcão Yellowstone, e o pedido de vocês será atendido. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios, o poder destrutivo e as possíveis consequências de uma futura erupção do Yellowstone, um dos vulcões mais perigosos do planeta. Imagine acordar em um dia aparentemente comum, mas ao olhar para o céu, ele não está azul, está cinza, denso, sufocante. O sol se apaga, o ar fica pesado, telefones perdem sinal, aviões começam a cair e simplesmente desaparecem do radar. Nas ruas, pessoas correm, tossindo, sem direção, fugindo de algo que não sabem o que é. Isso não é o enredo de um filme apocalíptico, é a realidade de um mundo dominado pela erupção do supervulcão de Yellowstone. Neste exato momento, um dos maiores vulcões do mundo está vivo e monitorado 24 horas por dia, sob o Parque Nacional de Yellowstone. Ele não é um vulcão qualquer. É um supervulcão, um tipo raro e extremamente perigoso de vulcão, capaz de causar efeitos climáticos e sociais globais. Ao contrário dos vulcões comuns que liberam rios de lava, um supervulcão como Yellowstone expulsa uma quantidade colossal de cinzas e rochas superaquecidas na atmosfera. A lava, nesse caso, seria o menor dos problemas. O que é um supervulcão? Um supervulcão é uma caldeira gigantesca que se forma quando a pressão de uma enorme câmara subterrânea de magma supera a resistência da crosta terrestre. Essa pressão cresce lentamente durante milhares ou milhões de anos até que a crosta cede e ocorre uma explosão colossal. A câmara magmática de Yellowstone tem cerca de 80 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Um volume de magma inimaginável para nós. É como se houvesse uma bomba relógio gigante sob o solo. Quando explode, libera mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material. Lava, cinzas, gases, espalhando-se por milhares de quilômetros. Para entender a magnitude, devemos olhar para a história. A erupção do Krakatoa, em 1883, foi uma das mais violentas já registradas. Uma explosão ouvida a quase 5.000 quilômetros, tsunamis de 40 metros de altura e dezenas de milhares de mortos. O céu ficou vermelho por meses e a temperatura global caiu 1,2 graus Celsius. Outro exemplo é a erupção do Monte Tambora, em 1815, que causou o Ano Sem Verão, em 1816, quando houve geadas em pleno verão no hemisfério norte, falha nas colheitas, fome e mortes em massa. Tambora lançou 160 quilômetros cúbicos de material na atmosfera. Yellowstone é potencialmente muito maior, capaz de lançar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material, dezenas de vezes o volume desses vulcões históricos. Os impactos de uma erupção supervulcânica seriam planetários. Milhões, possivelmente bilhões, de pessoas morreriam e sofreriam com fome, doenças e deslocamentos em massa. A economia global enfrentaria perdas de 3 trilhões de dólares. A infraestrutura de transportes, comunicação, energia e abastecimento de alimentos entraria em colapso. Ecossistemas terrestres e marinhos seriam severamente afetados. As fontes de água seriam contaminadas, a biodiversidade sofreria extinções em massa. Além disso, terremotos secundários poderiam provocar tsunamis em regiões costeiras, mesmo distantes do epicentro, levando a mais destruição e mortes. No entanto, nem todas as erupções em Yellowstone são catastróficas. Existem as chamadas erupções hidrotérmicas, explosões menores causadas pela pressão do vapor de água, que já ocorreram diversas vezes, expulsando pedras e vapor, mas sem causar uma catástrofe global. Também são comuns os fluxos de lava, que se espalham lentamente pela superfície e já ocorreram cerca de 50 vezes desde a última grande erupção, todas sem vítimas. O USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, e outras instituições monitoram Yellowstone 24 horas por dia, com sensores sísmicos, GPS
satélites e câmeras. Embora sinais de atividade aumentada possam ser detectados, até hoje não há indícios concretos de que uma supererupção seja iminente. Diante desse cenário, especialistas sugerem a criação de estratégias globais de sobrevivência, incluindo estufas subterrâneas, agricultura controlada e fontes alternativas de energia. Algumas ideias radicais incluem tentar aliviar a pressão subterrânea por perfurações, mas isso levaria milhares de anos e tem riscos de desencadear a própria erupção. Yellowstone entrou em erupção 3 vezes nos últimos 2 milhões de anos. Há 640 mil anos, a última supererupção registrada que moldou a paisagem atual. Desde então, ocorreram dezenas de erupções menores, fluxos de lava e explosões hidrotérmicas que causaram mudanças locais, mas sem vítimas. Essas erupções menores são um lembrete constante de que o sistema está vivo. O que aconteceria se Yellowstone entrasse em erupção amanhã? Se isso acontecesse, não haveria tempo para evacuações em larga escala. A explosão seria quase instantânea. Um gigantesco terremoto sacudiria a região. Terremotos com magnitude superior a 7 na escala poderiam ocorrer devido ao deslocamento da crosta e à liberação súbita de energia subterrânea. Esses tremores não seriam sentidos apenas localmente, eles poderiam ser registrados em estações sísmicas ao redor do mundo e provocar deslizamentos de terra, rachaduras e destruição em cidades próximas. Logo após, uma coluna de cinzas e gases tóxicos alcançaria até 40 quilômetros de altura, atingindo a estratosfera e bloqueando a luz do Sol. No epicentro, tudo seria vaporizado instantaneamente num raio de 100 quilômetros. Cidades e florestas seriam obliteradas, mas o verdadeiro perigo se espalharia para muito além disso. As estimativas apontam que milhões de pessoas morreriam nas regiões próximas ao epicentro em poucas horas devido à combinação letal de explosões, terremotos, fluxo de cinzas e calor extremo. Em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros, a mortalidade direta causada pela inalação de cinzas, sufocamento e colapso estrutural de prédios poderia chegar a 20 milhões de pessoas, dependendo da densidade populacional da área afetada. À medida que as cinzas se espalhassem e as temperaturas globais caíssem, as mortes indiretas ao redor do mundo aumentariam gradualmente, causadas pela fome, doenças respiratórias crônicas, falta de água limpa e deslocamentos em massa. Em uma escala de décadas, os efeitos poderiam levar à morte de centenas de milhões de pessoas, principalmente em regiões vulneráveis à fome e crises econômicas. As partículas de cinza vulcânica seriam o maior inimigo. Respirar essa poeira fina, abrasiva e quente é como inalar cimento em pó, um material que entope os pulmões e pode levar à morte por sufocamento em poucas horas. Milhões de pessoas num raio de 1.000 quilômetros da erupção poderiam morrer dessa forma. Além disso, a acumulação de cinzas causaria o desabamento de telhados, interrupção de serviços elétricos, contaminação da água e estragos nas máquinas e veículos. Outro efeito devastador da erupção seria a formação de chuvas ácidas. Grandes quantidades de gases, como dióxido de enxofre, que se combinam com a umidade da atmosfera, formando ácidos sulfúrico e nítrico. Essas chuvas ácidas caem sobre a vegetação, rios e lagos, contaminando a água potável e destruindo plantações em vastas áreas. Históricos indicam que após grandes erupções, como a do Krakatoa, regiões distantes sofreram com esse tipo de chuva tóxica, prejudicando ecossistemas e a agricultura por meses ou anos. A coluna de gases e cinzas vulcânicas na estratosfera bloquearia a radiação solar por anos. Isso causaria um inverno vulcânico, um resfriamento global entre 3 graus Celsius e 10 graus Celsius que duraria até uma década. Essa queda de temperatura provocaria a falência das plantações, fome em massa, colapso dos ecossistemas e crises sociais e econômicas em escala mundial. O planeta respira. Suas forças internas são imensas e imprevisíveis. Yellowstone é uma prova viva disso. Se a Terra decidir acordar, não há tecnologia humana capaz de pará-la. A única certeza é que a pergunta não é mais se vai acontecer,
mas sim quando.